Como ser promovido, promovida em 2025. Essa é mais uma live da série de lives que eu estou fazendo a respeito desse assunto, né? De promoção, de como alcançar aí uma promoção. As outras lives que eu já fiz sobre esse assunto, elas estão disponíveis no YouTube e a gravação eu estou enviando no grupo VIP das pessoas que estão ali participando. Se você quer participar desse grupo para ter acesso à gravação das lives, me manda um direct que eu te mando o link do grupo, tá bom? Hoje, então, vamos falar sobre o terceiro pilar. Nós já estamos no terceiro pilar para você que quer ser promovido, para você que quer ser promovida. E por que eu comecei a falar desse assunto, né, sobre promoção? Ao longo dos anos aí da minha carreira, eu estive nesses dois lugares, né? Eu estive no lugar daquela pessoa que ficou muito tempo estagnada no mesmo cargo, e depois que eu aprendi como é que a coisa funcionava e o que eu teria que fazer para realmente ter uma ascensão profissional, eu estive também nesse lugar de em 4 anos ser promovida 3 vezes, sendo que a primeira vez foi apenas com 6 meses de empresa. Então eu já vivenciei essas duas possibilidades, né? Tanto de ficar muito tempo estagnada, quanto de ter um crescimento acelerado. E depois, né, agora já há 5 anos fazendo esse processo de orientação profissional aqui com a minha empresa, eu também já vi muitos profissionais, ótimos profissionais, que ficaram aí por muito tempo estagnados no mesmo cargo. Eu tive uma profissional, até de forma, vou dizer assim, recente, que ela ficou 8 anos numa empresa como analista pleno, e em 3 meses de mentoria ela foi promovida a analista sênior, porque a promoção dela já era algo ali previsto, porém que não estava sendo entregue a ela, porque a gestora entendia que ela precisava realmente desenvolver alguma habilidade ali, e que era fundamental para essa promoção, e durante o processo de mentoria nós desenvolvemos, e ela então conseguiu. Imagina só, 8 anos tentando ser promovida, e de repente uma pequena mudança de chave fez com que ela conseguisse realmente alcançar esse objetivo. Então a gente precisa olhar para os mínimos detalhes. E foi assim que eu desenvolvi, né, essa metodologia aí de 5 pilares, onde a gente começa a pensar onde nesses 5 pilares eu posso estar errando, eu posso estar equivocada, e realmente ali pode estar travando ali o meu processo de promoção. Então hoje eu estou trazendo para vocês esse terceiro pilar, né? Porque também eu vejo que é muito importante, né, quando o profissional tem esse reconhecimento, né? O que é uma promoção para você hoje? Uma promoção, ela significa reconhecimento do seu trabalho, ela significa, obviamente, um aumento salarial, uma melhoria de condições para você e para sua família, né? E mais do que isso, né? A sensação realmente desse reconhecimento, porque muitas empresas acabam reconhecendo o profissional, dando feedbacks positivos, dando tapinha nas costas, mas por muitas vezes só isso não basta, né? Você nunca sabe se o seu gestor está te elogiando para te manter onde você está, ou se ele está te elogiando realmente para te promover, né? E a gente falou um pouco sobre isso nas lives passadas, né? Porque assim, um gestor que ele te elogia só para você, muitas vezes ele está te elogiando para te manter no lugar, né? Para manter você ali numa motivação mínima, mas que você fique contente com aquilo que você está recebendo. Agora, quando ele te elogia para as esferas superiores, quando ele leva seu nome para outras hierarquias, e tanto também para outros pares, enfim, aí a gente sente que realmente ele está querendo abrir uma oportunidade ali para você dar um próximo passo, né? Então a gente precisa observar muito isso também. Além do que, existe toda um interesse também, né? Um conflito de interesses, às vezes, do próprio gestor. E mais do que isso, né? Se você é o gestor, a coisa já muda também de figura, né? Porque é difícil você alcançar uma promoção ou mérito sendo gestor, porque muitas vezes você precisa dosar o quanto que eu demonstro resultados da equipe e dou créditos para a equipe, e o quanto que eu também preciso dar créditos para mim, né? Eu não posso ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Na última live nós falamos sobre demonstração de resultados, né? E a demonstração de resultados para um gestor, ela
tem essa nuance, né? O quanto que eu vou demonstrar resultado dando crédito para minha equipe, e isso é muito importante, mas o quanto que eu também vou colocar nesse resultado a minha contribuição para essa equipe. Eu não posso pegar todo o crédito para mim como gestor, mas também não posso dar 100% do crédito para a equipe, porque senão vem aquela pergunta, né? O que o gestor então está fazendo ali? Se a equipe é autossuficiente, se a equipe consegue resultados sozinhas, de repente, por que eu preciso desse gestor? Então, quando a gente está na posição de gestão, a estratégia é um pouco diferente, porque a gente precisa olhar para esses dois lados, né? Que são muito, muito importantes. E eu quero chamar a atenção de vocês que hoje eu estou aqui com as minhas unhas coloridas, porque foi o Dia das Crianças, né, no sábado, e eu tenho um projeto social, a gente fez uma ação de Dia das Crianças, e eu estou com essas unhas coloridas. Mas por que eu quero chamar a atenção de vocês sobre isso? Porque hoje nós vamos falar sobre esse terceiro pilar, que é justamente a imagem profissional. Primeiro pilar, nós falamos sobre ter resultados, e aí eu expliquei tudo sobre isso, o que é ter resultados, o que é resultado na sua área, como que você vai realmente alcançar esse resultado. E não é muitas vezes o resultado que você acha que tem, mas é o resultado que o seu gestor considera. No segundo pilar, nós falamos sobre demonstrar esses resultados, porque não basta eu ter, eu preciso demonstrar, não basta eu ser, eu preciso parecer, né? E a gente falou muito sobre isso. E agora nós vamos então para esse terceiro pilar, que é justamente a sua imagem profissional. E quando eu falo de imagem profissional, eu tô falando da sua aparência? O que vocês acham? Quando eu falo de imagem profissional, eu tô falando da sua aparência, de fato? Ou tô falando da sua imagem baseada no seu comportamento? A imagem que você transmite profissionalmente? Eu estou falando das duas. Não basta só a imagem que você transmite pelo seu comportamento, mas a sua imagem física, a sua imagem visual, a sua imagem que a gente consegue ver, ela também é muito importante. Infelizmente ou felizmente, nós somos seres ali visuais e nós, a partir do momento que eu vejo uma pessoa, eu já tiro ali, eu já construo na minha cabeça um primeiro conceito sobre aquela pessoa, que pode estar totalmente equivocado, baseado no que eu tô vendo, né? Mas eu construo, isso é natural do ser humano, não tem como dizer que não tem como dizer que eu vou ver uma pessoa e não vou criar nenhum conceito sobre ela. Eu crio automaticamente. E esse conceito que a gente cria, muitas vezes é um preconceito. Aliás, é um preconceito, porque o que é o preconceito? O preconceito é você ter conceito de uma coisa que você não conhece. Então, é um pré-conceito, né? É um conceito que vem antes de qualquer conhecimento. Então, a gente já cria aquele preconceito baseado na imagem que eu estou vendo, né? É fato de que uma imagem alinhada, uma imagem bonita, uma imagem que transmite confiança, ela vende mais. E isso tanto no empreendedorismo quanto no CLT. Quando você vai num supermercado, e não adianta dizer assim, nossa, como a gente é fútil. A gente é fútil mesmo, entendeu? Porque quando você vai no supermercado, você tem lá 2 latas de molho de tomate. Eu ia falar em lata de óleo, mas quantos anos faz que eu não vejo uma lata de óleo, né? Enfim, já denunciei a idade. Mas quando eu vejo uma lata de extrato de tomate, ou uma lata de leite condensado, que seja, eu tenho uma lata amassada e uma lata intacta, qual que eu vou escolher? Qual que você escolhe no supermercado? Por mais que você saiba que o conteúdo delas é o mesmo, que o conteúdo dela pode não estar alterado, ela simplesmente caiu no chão e amassou. Mas a gente sempre tende a escolher aquela lata que está com aspecto perfeito. É ou não é? A gente sempre tende a ter essa escolha. Então, por aí você já vê o quanto que a imagem exterior importa, por mais que eu saiba que, nesse caso, o conteúdo é o mesmo. E por que eu tô dizendo isso, né? Porque quando a gente fala de imagem profissional, infelizmente, você precisa olhar o meio que você está vivendo, né? Existem ainda muitos preconceitos com tatuagem, com cor de cabelo, com corte de cabelo, com estilo de roupa. Por mais que as empresas estejam caminhando para serem empresas inclusivas, existem ambientes que têm um dress code. Não tem jeito.
né? Que tem uma forma de se vestir, que tem uma forma de se comportar ali, que se você foge muito aquele padrão, você é barrado já no processo seletivo. Entende? Há um tempo atrás, num grande hospital aqui de São Paulo, foi feito um teste de processo seletivo às cegas, né? Que é o quê? As pessoas participavam ali do processo seletivo com distorção de voz por telefone, com distorção de voz, tendo o currículo ali sem o nome da pessoa para saber se era homem, se era mulher, a idade e tudo mais e tal. No currículo só tinha a qualificação da pessoa. E esse processo seletivo demonstrou que eles contrataram muito mais pessoas negras, mulheres e outras minorias, né, como LGBTQIA+, APN+, etc., neste processo do que em todos os outros. Por quê? Em todos os outros existiam vieses inconscientes, que a gente chama. São vieses inconscientes, que são o quê? Esses preconceitos que a gente tem baseado na imagem da pessoa que tá ali conversando com a gente. Então, assim, esse teste que eles fizeram comprovou isso, que a partir do processo seletivo às cegas, anônimo, né, vamos dizer assim, eles contrataram mais mulheres, mais negros, mais LGBTQI, APN+, enfim, se faltou alguma sigla aí, me desculpa. Mas, enfim, por quê? Porque naquele processo eles estavam avaliando única e exclusivamente a competência do candidato. E isso foi um tapa na cara da sociedade, comprovando que sim, os recrutadores têm vieses. E se eles têm vieses para contratar, o líder também tem viés na hora de promover pessoas. A imagem do colaborador é fundamental. E por enquanto eu estou falando aqui de imagem física. A gente vai falar um pouquinho sobre a imagem passada, né, através do seu comportamento, que fala mais ainda sobre você do que até a imagem física. Mas as duas, elas estão juntas. E por que eu falei sobre as unhas coloridas, né? Porque, por exemplo, eu sempre tive a vontade de fazer mechas cor-de-rosa no meu cabelo. Sempre tive. Por incrível que pareça, eu acho que vai ser aqui uma novidade, até algo inusitado para muita gente, falar que eu gostaria de fazer mecha rosa no cabelo, né? Porque realmente eu construí uma imagem profissional muito séria, muito sisuda, muito ali sóbria. E eu tinha vontade de fazer mecha rosa no cabelo. Só que quando eu estava no CLT, eu sentia que isso poderia me prejudicar de alguma forma. Provavelmente, eu não sei se eu chegaria na liderança tendo mechas rosas no cabelo. E olha só, sendo a mesma pessoa com a mesma competência. Mas eu não sei se eu chegaria. E aí, quando eu saí do CLT e vim aqui, né, empreender e montei a minha própria empresa, aí você pensa, agora eu sou livre, não estou mais no CLT, vou fazer as mechas rosas. Mas não é bem essa a verdade também. Porque quando eu faço uma reunião de alinhamento com um possível cliente, mesmo porque eu também atendo empresas, né, meio corporativo, então eu não fujo muito disso, mas mesmo sendo clientes pessoas físicas, ele também está te avaliando. Ele também está te avaliando o teu visual, o local onde você está. Ele está avaliando tudo isso. E será que eu seria contratada para mentorias que variam de 8 a 15 mil reais, sendo uma pessoa com mechas rosas no cabelo? Será que uma pessoa confiaria a sua carreira para mim? É muito complicado, gente. E assim, de fato, eu perderia oportunidades. Eu tenho certeza absoluta. Porque, de novo, a primeira impressão que a gente tem da pessoa é a imagem visual que a gente tem dela. Será que as unhas coloridas interfeririam nesse processo? Hoje, por exemplo, de manhã, eu fui na academia de manhã, fiz exercício e eu tinha uma cliente logo em seguida, mas é uma cliente que eu já conheço, que já tá comigo há um tempo. E eu fui atender ela ali, né, meio com a roupa de academia, com o cabelo e tal, não sei o quê, porque era uma cliente que eu já trabalho com ela há um tempo, ela já sabe da competência e de tudo aquilo que eu tô entregando para ela e tá tudo bem. Acredito que nesse momento, depois que você já conheceu a pessoa e ela já tem o conceito formado de quem você realmente é, a imagem passa a ter um segundo plano. Mas se fosse uma cliente potencial que tá entrando agora para comprar a minha mentoria, eu não atenderia ela dessa forma. Porque isso interfere na decisão. Isso interfere na decisão. E por que eu tô falando tudo isso para vocês de um lugar de empreendedorismo? Porque dentro do CLT é a mesma coisa.
Dentro do CLT é a mesma coisa. E não adianta dizer assim, por exemplo, que nem na indústria farmacêutica, né? Que é a indústria que eu tenho bastante proximidade por ter trabalhado muitos anos. Lá, normalmente, a gente já usa, né? Já tem um conceito ali de não usar maquiagem, de usar uniforme dentro da empresa. Mas você tem os seus horários de almoço, de café, ou horário de chegada e de saída, que você está com a sua roupa social, que você está ali, né? Exposta de uma outra maneira e que você precisa cuidar também. Que as pessoas vão te ver 99% do tempo de uniforme, mas elas vão te ver também no horário de almoço ali, vestida e se portando, né, de forma social. Então, assim, também precisa ter cuidado com esses momentos, porque a sua imagem comunica. Eu já vi profissionais sendo mal avaliados porque, às vezes, olha, não passa uma imagem legal. Infelizmente. Ah, não deveria ser assim? Talvez não deveria, mas é. E sendo assim, a gente precisa se adequar. Ou sentar e chorar. Então, assim, ou a gente se adequa ao mundo real, né, ao mundo adulto, ou a gente senta e chora. E não tem jeito, entende? Se você quer jogar esse jogo, você precisa estar adequado a ele. Se você quer ser promovido, você precisa seguir essas dicas, porque senão vai ser muito difícil isso acontecer, tá? Então, a gente precisa se orientar e olhar para isso. E aí, quando eu falo sobre imagem no prisma de comportamento, eu preciso fazer uma pergunta para você. Olha ao seu redor as pessoas com quem você mais convive. Os teus amigos, né? As pessoas que são mais... Eu vou pôr esse amigos bem entre aspas ali no trabalho, porque também tenho ressalvas sobre isso. Mas assim, as pessoas que você mais se relaciona ali no seu trabalho. Dá uma olhadinha em volta e faça uma avaliação você mesmo. Você acha que essas pessoas, elas estão mais próximas de serem promovidas ou de serem demitidas? Ou de ficarem estagnadas? O que você acha? Porque se você tá nesse grupo, provavelmente você tá com essa maioria. Se a maioria tá na propensão de ser promovida, você também tem uma probabilidade mais alta. Se a maioria tá na probabilidade de ser demitida ou de ficar estagnada, você também tá dentro dessa probabilidade. Porque, infelizmente, também é isso. Diga-me com quem andas, te direi quem és. É um provérbio maravilhoso, que realmente funciona. E um dos erros que eu cometi, por exemplo, na época que eu tive esse momento de estagnação, foi justamente esse. Eu andava com um pessoal muito bacana. Assim, pessoalmente, era muito legal. Eram meus colegas de faculdade, etc. Mas, profissionalmente ali, e a imagem que eles tinham dentro da empresa não era muito boa. Alguns deles. Então, eu tava entrando nesse pacote também, sabe? Eu estava entrando nesse pacote também, infelizmente. Por estar junto com essas pessoas, por estar ali em rodinhas com essas pessoas. Se você hoje está andando com pessoas que só reclamam da empresa, reclamam da gestão, reclamam de todos os processos, reclamam do salário, reclamam de uma série de coisas, provavelmente a sua imagem está sendo associada a isso. Por mais que você seja aquela pessoa que não fala nada, ou que não se expõe, ou que não reclama, ou etc. Mas de você estar junto, você também é taxado como essa pessoa que está trazendo esse tipo de clima ali para dentro da empresa. E isso pode estar te prejudicando profissionalmente. A imagem da gente, ela é construída desde o momento que eu entro na empresa de manhã, né, para trabalhar, ou à tarde, né, se for seu turno. Mas desde o momento que eu começo, que eu chego na empresa, por quê? As pessoas às vezes têm também uma falsa impressão de que a hora do almoço é uma hora que eu não tô trabalhando, então é uma hora que eu posso ser eu mesma ali, como eu sou na minha vida pessoal. E não é, você ainda está no seu papel profissional. Querendo ou não, você está no seu papel profissional. Na festa de final de ano da empresa, você ainda está no seu papel profissional. Você não está no seu papel pessoal. E a gente sabe que o nosso comportamento, ele muda, obviamente. Ele muda no meu ambiente profissional e no ambiente pessoal. E tem que ser assim mesmo, porque afinal de contas, no meu ambiente pessoal, eu tenho uma certa liberdade para falar o que eu penso, para me portar como eu quero, para me vestir como eu quero. No ambiente profissional, eu tenho regras de conduta que são impostas pela sociedade, isso desde há muitos anos. São padrões de comportamento que, de novo, algumas empresas já estão olhando para isso, para a diversidade, para você ser quem você é,
tal, mas até a página 2 também, né? Porque vai ser quem você é pra você ver. Não dá certo, gente. Então, assim, não adianta, por mais que a empresa às vezes pregue uma coisa nesse sentido, o profissional que tá ali te avaliando é um ser humano, e se ele tiver algum tipo de preconceito, isso vai contar a seu favor ou a seu desfavor, entende? Então, não dá pra gente achar que é tudo muito lindo, que não é, né? A gente precisa tomar consciência e tomar partido disso. Então, como que eu faço, de repente, para avaliar como é que tá a minha imagem profissional? É pedindo feedbacks mesmo para as pessoas, sabe? Pedindo feedbacks direcionados com estratégia. Claro, na mentoria eu ensino como fazer isso, mas assim, é pedindo feedbacks para as pessoas para entender como que as pessoas te veem de fato. Qual a imagem que você transmite com o seu posicionamento, com a sua conduta, com o seu visual, né? Qual a imagem que você transmite e qual a imagem que você quer transmitir? Qual é a imagem que vai te favorecer mais? Essa é a pergunta também, né? Qual a imagem que vai favorecer em relação ao objetivo que eu quero alcançar? Então, tudo isso a gente precisa ter consciência de onde a gente está e de onde a gente quer chegar. E essa consciência, de novo, de onde a gente está, depende muito dessa opinião alheia, sim, porque às vezes a sua autoimagem, ela não condiz com a realidade. Tem isso também. Às vezes o que você pensa sobre a sua imagem, que tá tudo ok, que tá tudo lindo, maravilhoso, quando você faz esse exercício do feedback, você percebe que talvez você não esteja passando a imagem que você realmente gostaria de passar, ou que você realmente acha que está passando, entende? Então, ter esse panorama e ter essas estratégias é fundamental para você entender um pouco mais sobre isso. Mas essa dica que eu dei, de você olhar no seu entorno e você mesmo fazer uma avaliação, se os teus colegas fossem seus subordinados, o que você faria com cada um deles? Você promoveria, você demitiria, ou você manteria ele ali no lugar que ele tá, mas sem grandes propensões ali a crescimento? O que você faria com cada um deles? Coloca isso no papel, anota. Porque provavelmente dentro dessa média, né, você vai estar. Se na média você promoveria todos, ótimo. Se na média você demitiria, também tá por aí o teu caminho. E se na média você deixaria estagnado, é isso que pode estar acontecendo com você. Porque felizmente ou infelizmente, você está agrupado nesse lugar, né? E como dizem, né, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive, então isso daí é bem verdade quando a gente fala de imagem profissional. Porque também tem uma coisa, gente, muitas empresas têm um certo comitê ali de avaliação quando eles vão promover alguém. Então, não é só a opinião do gestor que conta, porque às vezes o seu gestor que está mais próximo de você sabe do seu comprometimento, das suas entregas e tudo mais, e ele até quer te promover. Mas, às vezes, outras pessoas que estão no entorno vão falar assim, poxa, pode até ser que ela tenha boas entregas, você tá dizendo, mas o comportamento dela não é legal. Você viu com quem que ela anda? Ela anda com essa pessoa, ela sempre tá ali em rodinhas conversando com fulano, ciclano, beltrano. Não é legal esse comportamento. Então, de repente, ela não tá pronta ainda para esse próximo nível. Então, as pessoas consideram isso. E eu digo isso, gente, com tranquilidade, com conhecimento de causa e como pessoa que esteve nesse lugar, como eu falei pra vocês. Porque eu já recebi esse tipo de feedback. Que eu era muito boa profissionalmente, mas no comportamento falhava um pouco e muito por influência dessas outras pessoas. Entende? Eles entendiam, né, que era uma influência das outras pessoas. Eu não achava isso, porque eu tava ali porque eu gostava, porque eu tava ali, porque eu tinha amizade, etc. E, sinceramente, eu também nunca fui muito de falar mal e ficar reclamando. Só que eu tava no meio da rodinha, entende? Então, era taxada como tal. E pior ainda, além de tudo, eu era aquela pessoa que era salvadora da pátria, né? Que todo mundo ficava ali reclamando das situações. E quando tinha reunião, a hora que o gestor falava, olha, alguém quer comentar alguma coisa, alguém tem alguma coisa para dizer, eu era a pessoa que levantava a mão e falava. E todo mundo que ficava ali fomentando isso, ficava bem quietinho.
E aí, quem estava exposta? Eu. Né? Quem era a salvadora da pátria, a rainha ali da cocada, era eu, que estava ali exposta, falando sobre coisas que a equipe estava trazendo por trás dos bastidores e que na hora da reunião ninguém tinha coragem de falar. Muitas vezes trazendo coisas que nem me atingiam, que nem eram sobre mim, mas como eu era salvadora da pátria, né? Então eu queria trazer isso para salvar as outras pessoas. Você já passou por isso? Tenho certeza que muita gente que está ouvindo isso está se identificando com essa síndrome ali de querer ser a salvadora da situação. Então eu trazia isso, né? E esse tipo de coisa também me afetava profissionalmente. Por quê? Porque eu considero e eu apoio que as pessoas tenham que trazer os problemas para quem é de direito, para quem vai resolver. Ao invés de eu ficar conversando em rodinhas paralelas, eu preciso chegar para o meu gestor e realmente expor o que está acontecendo. Só que isso não pode ser feito no meio de uma reunião com todo mundo. Para fazer isso, você tem que ter estratégia. Porque senão o tiro sai pela culatra, porque uma coisa é fato. O seu gestor, ele pode até querer uma comunicação direta com você, uma comunicação clara e assertiva, mas ele não quer ser exposto. Ninguém gosta disso. Ninguém gosta de ser exposto, ninguém gosta de ser desafiado, ninguém gosta de se sentir ameaçado. Então, a gente tem que entender também os sentimentos humanos, porque às vezes as pessoas querem ouvir a verdade, mas elas não estão preparadas, sabe? Para ouvir da forma com que ela vier. Tem formas e formas da gente trazer a verdade, né? Porque senão você pode até ser prejudicado pela forma que você trouxe. Por mais que a empresa fale, eu quero uma comunicação aberta, eu quero que todo mundo possa falar o que quiser, temos segurança psicológica. Mas precisa ver até que ponto essa segurança psicológica é real e de uma forma ou de outra, a gente precisa ter polidez também para saber o momento de falar e a forma de falar. Né? Não é de qualquer maneira que a gente vai chegando e abordando um assunto e principalmente pensando por esse lado da exposição. Né? Porque uma coisa que o gestor menos gosta é ser exposto. É sentir ali que está sendo exposto de alguma maneira. Né? Então, a gente precisa pensar bastante sobre isso e trazer isso com muita, muita estratégia. Tá? A gente precisa ter essa consciência. Então, essa imagem profissional, gente, a gente tem esses dois vieses aí, né? A gente tem a imagem física, que é aquilo que eu tô vendo, e a gente tem a imagem a partir do seu comportamento e atitude. Tudo isso constrói a sua imagem profissional, né? Tudo isso constrói a sua imagem profissional. E mais do que isso, né? Você consegue também construir essa imagem através do LinkedIn, né? O LinkedIn é uma grande ferramenta para a construção de imagem profissional, principalmente quando eu falo sobre domínio de assuntos e autoridade, né? Conhecimento e autoridade. Então, para você construir muitas vezes a sua imagem profissional em termos de conteúdo mesmo, em termos de conhecimento, o LinkedIn é uma ótima ferramenta. Postagens estratégicas lá vão fazer com que as pessoas saibam exatamente o seu potencial de conhecimento, né? E o quanto que você tem desenvolvido, né? O quanto você tem desenvolvido isso. Então, você precisa construir essa imagem também lá no LinkedIn de forma estratégica. Mesmo porque no LinkedIn você constrói essa imagem não só para o seu gestor direto, como para o gestor dele, que muitas vezes você não tem acesso. Mas com certeza alguém vai curtir, vai comentar, tem conexões em comum e ele pode ver isso também lá, tá? Elis perguntou aqui sobre o que é a live, sobre como ser promovido, tá? Essa é a terceira live de uma série de lives, as outras estão gravadas, mas estão disponíveis só para quem está no grupo VIP. Então, me pede ali no direct que eu te incluo lá para você ter acesso às outras. E hoje nós estamos no terceiro pilar a respeito disso, né? De pontos que fazem com que você seja promovido ou que podem estar, inclusive, te atrapalhando nessa promoção, né? Atrapalhando esse seu processo de promoção. Então, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Mas voltando, então, o LinkedIn.
o LinkedIn é uma fonte muito importante e muito especial ali para você. E tem muita gente que fala assim, eu não gosto de me expor nas redes sociais, né? Eu não gosto de postar, eu não gosto de me expor nas redes sociais. Só que a gente desmistifica muito isso quando você percebe que a sua rede social é de seu domínio. A sua rede social, ela é sua, ou seja, você só vai expor e só vai mostrar as coisas que você quiser mostrar. Eu também sou uma pessoa muito reservada nas minhas questões pessoais e tenho um Instagram ali com mais de 60 mil seguidores. Por quê? Porque eu mostro nesse Instagram o que eu quero mostrar. O que está no meu domínio de mostrar ou não. Aquilo que eu me reservo, eu me reservo. Então, não precisa você ter receio de estar se expondo na rede social, porque você vai expor apenas aquilo que for essencial para você, aquilo que estiver dentro do seu objetivo e com intencionalidade. Todas as vezes que eu faço uma postagem, eu sei exatamente o perfil de pessoa que eu quero atingir com aquela postagem. Que eu quero atingir, é uma palavra ruim, mas que eu quero impactar com aquela postagem. Então, se eu faço um post, por exemplo, sobre promoção, eu quero impactar pessoas que querem ser promovidas. Se eu faço um post sobre recolocação, eu quero impactar pessoas que estão buscando recolocação. Se eu faço um post sobre liderança, eu quero impactar empresas que de repente podem me contratar para fazer ali o desenvolvimento da sua liderança. Então, no caso de vocês, né, no caso de pessoas que são CLT e que querem ali utilizar o LinkedIn para melhorar a tua imagem profissional, qual é a sua intencionalidade com aquele post? É demonstrar o seu conhecimento em tal área. E é demonstrar para quem? De repente para recrutadores que possam vir ali também e fazer algum convite para você, ou mesmo para pessoas dentro da sua empresa que podem, a partir disso, ter uma imagem mais positiva de você. Então, o teu foco é aquele. Então, eu vou postar, mas vamos chamar de blogueira, mas pessoas vão tirar sarro, colegas vão fazer isso. Não importa, o seu post não é para eles. O seu post tem um endereço certo, ele tem um destinatário certo, e é para essa pessoa que você está postando. Os demais estão consumindo ali por efeito colateral, mas não é para eles, entende? Então, a opinião deles, se eles vão achar legal ou não, que é blogueira ou não, se vão dar risada ou não, não importa, não interfere em você. O que interfere e o que importa é esse post chegar aonde ele precisa chegar. E tem estratégias também pra gente fazer isso, né? Inclusive marcando pessoas estratégicas que realmente possam vir a ver o seu post, comentar e etc. Então, a gente usando isso com bastante intencionalidade, você consegue ter bons resultados em termos da sua imagem profissional. Porque quando o seu nome for falado numa sala importante de tomada de decisões, é a sua imagem profissional que vai ser comentada lá dentro por pessoas que não te conhecem mais a fundo. Então, a primeira impressão é a tua imagem, tanto física ali, né, visual, quanto comportamental. Então, no momento de decisão, as pessoas vão falar sobre isso de você. A fulana que... vocês estão falando da Richelle? Aquela que fica falando mal de todo mundo? Vocês estão falando da Richelle? Poxa, aquela que é super inteligente, que fala de projetos, aquela que fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela é muito legal, ela é muito bacana. Isso aí. As pessoas vão falar de você a partir da impressão que elas têm da sua imagem. Né? A partir da impressão que elas têm da sua imagem. Então, como falariam de você hoje? Né? Essa é uma reflexão que eu quero deixar. Como as pessoas se refeririam a você para explicar para uma outra pessoa quem é você? Como as pessoas te definiriam? Olha, você conhece? Deixa eu ver quem tá aqui na live, pegar um nome. Você conhece a Ingrid? Qual Ingrid? A Ingrid, aquela que é isso, aquilo, outro. Como elas definiriam você? Sabe? Para outras pessoas que não te conhecem. Se alguém ligasse para essa pessoa, para pessoas próximas de você, pedindo uma referência profissional, o que essa pessoa teria para falar de você? Quanto à sua referência profissional. Por aí também você começa a avaliar como está a sua imagem. Entende? A partir disso também você começa a avaliar como está a sua imagem profissional, a partir de como as pessoas dariam uma referência sobre você. Tá?
Espero que tenham sido úteis essas informações, e eu tenho certeza que elas são, só que elas só são úteis se você realmente internalizar e aplicar, né? Eu acho que aqui a gente sai com bastante lição de casa aí, né? Primeiro, observar a minha imagem física, se eu tô minimamente, né, no dress code ali médio da empresa, e eu até diria mais, né, daria uma dica para você: se baseia no seu gestor, na sua gestora, se baseia um pouquinho neles, como que eles se vestem, como que eles se portam. E é claro que se você tiver um mau exemplo, você não vai seguir, mas assim, se baseia um pouquinho no cargo que você quer atingir. Como uma pessoa que está no cargo que você quer atingir se vestiria, como ela se comportaria. E a partir desse momento você faz essa modelagem. Isso é uma ferramenta que se chama modelagem, é muito bacana. Então, começa a pensar sobre isso, né? Segundo ponto, observa as pessoas que estão do seu lado, com quem você se comunica, o quanto você está sendo contaminado pelo meio, né? E o quanto esse meio pode estar te levando para cima ou te puxando para baixo, como uma âncora, né? Observa o meio, observa ali onde você está e observa ali a sua imagem também no LinkedIn, o quanto que você está construindo a sua marca pessoal lá, que é muito importante tanto internamente quanto externamente também. Ok, gente? Então, agradeço vocês que assistiram até aqui. Essa live vai ficar gravada aqui por um tempo e depois vai para o YouTube. Quem quiser ter acesso à gravação, vai me pedir lá no direct. E a gente se vê na próxima live. Até mais!